Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Maravilha. Quem está alegre com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor, livro do Êxodo, capítulo de número 15, versículo 1, 2 e 3. Como estamos lendo desde a segunda-feira, quando iniciamos mais uma semana de propósito e desafio na presença do nosso Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 15, do versículo 1 ao versículo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Quinta-feira, feriado, graças a Deus por isso. Aleluia. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 15. Quem achou, diga glória a Deus. O cântico de Moisés. Êxodo 15, 1 está escrito assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Amém? Hoje, quarto dia do propósito, com o tema é tempo de cantar. Aleluia. É tempo de cantar para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Cantaram logo após que o mar se abriu, logo depois da grande vitória da travessia do mar a pé enxuto, por debaixo da bênção e da proteção divina. Curte as suas mãos. Vamos clamar, vamos falar com Jesus. Vamos orar mais um pouco na presença do nosso Pai eterno. Levante a tua mão, ore juntamente comigo. Bendito Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus dos exércitos, aleluia, por todos os teus livramentos, por todas as bênçãos. Te agradecemos porque o Senhor sempre socorre em nossa vida, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de batalhas, de guerra. O Senhor sempre nos socorre, o Senhor sempre nos dá o escape, o Senhor sempre com a porta aberta, o Senhor sempre para nos dar saúde, o Senhor sempre para nos guardar. É o Senhor o nosso Deus, aleluia. E bendito é o nome do nosso eterno e soberano Deus, que nos salvou, que nos escolheu, que nos chamou, que nos fez povo seu, aleluia, e tem nos dado o direito de sermos ovelhas do teu pasto. O Senhor tem nos dado casa, o Senhor tem nos dado, aleluia, segurança e proteção. Por isso é que estamos alegres, por isso é que te regozijamos em tua presença, por isso é que louvamos e bendizemos e temos proclamado a tua justiça e exaltado também o teu precioso e glorioso nome. O Senhor tem nos dado, aleluia, o nome, oh glória, o nome que está escrito no livro da vida. O Senhor tem trocado as nossas vestimentas e tem nos dado vestes brancas e limpas para a glória, aleluia, e para o louvor santo do teu nome. É o Senhor quem nos prolonga, aleluia, os dias de vida nesta terra. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Então é para o Senhor a nossa servidão, é para o Senhor o nosso louvor e adoração, é para o Senhor, aleluia. Caminhamos neste horário das 12 horas até esse lugar para adorar e louvar. Pai, fala conosco através da tua palavra. Usa teu servo diante do Pai mais uma vez sobre esse altar. Fala aos corações, aleluia, e que a tua palavra venha sobre nós e produza o resultado para a tua vontade. Fica conosco, ó Divino Espírito Santo, e que possamos entender a tua palavra e que saibamos o que fazer logo depois de ouvir a ministração da tua palavra. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Glória a Deus. Oportunidade já
com o diácono Fábio. Deixa Deus lhe usar. Maravilha, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, tomem seus assentos, a palavra foi lida. O cântico de Moisés. E é importante para a gente entender bem esse cântico, todo o contexto no qual ele é trazido para a gente, né? Deus, após muitos anos, levantou um homem para libertar o seu povo daquele regime de escravidão. E aí, a partir da vida de Moisés, 10 sinais milagrosos e poderosos são lançados contra o Egito, conhecido como as 10 pragas. E aí o faraó se convence de que ele deve deixar aquele povo partir. Só que ainda assim, ele endurece o seu coração e não aceita ver aquele povo partir daquele jeito. Ele se sente lesado, ele se sente furioso por ter perdido o seu filho primogênito, e ele vem à caça daquele povo que ele considerou maldito. E então, quando ele finalmente sente que ele encurrala aquele povo, a destruição é iminente, vem um livramento muito grande da parte de Deus, que levou Moisés a produzir esse cântico. Através desse cântico, Moisés está dizendo: grande foi o livramento que Deus deu para nós, grande foi a vitória que Deus deu para nós. E se você está aqui hoje é porque eu creio que grande também será a vitória dada na vida dos irmãos. Eu creio, Deus, aleluia. Nós podemos ver que a partir desse episódio, Deus se encarrega de abrir o mar e fazer com que aquele povo passasse com pés enxutos por aquela terra. O faraó quer se beneficiar do mesmo privilégio do povo de Deus, mas os seus carros atolam, aquele exército poderoso se vê travado, e então a arapuca de Deus é fechada sobre eles e a destruição é iminente. No versículo 30, no capítulo anterior, está dizendo: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eles entraram na arapuca do Senhor e pagaram com a própria vida, porque não aceitavam libertar o povo de Deus. E isso daqui, o cântico de Moisés, ele é uma poesia, a mais antiga já registrada. Arqueologicamente não existe uma poesia tão antiga quanto essa de Moisés, que foi feita em formato de cântico. Aleluia. A poesia é um gênero literário, e para isso o autor goza de licença poética. Ele pode dar forma para o que não tem forma, ele pode usar de hipérbole, que é para exagerar em algum ponto. O autor da poesia, ele tem essa liberalidade, ele tem, por isso que muitas das vezes quando a gente vai ver nesse cântico, Deus é relatado como um varão de guerra. Deus não é um varão, mas o gênero literário usado por Moisés, para que ficasse mais fácil a compreensão para nós, ele usa dessa forma, né? Deus levantou a sua destra, a mão direita, mas Deus é Espírito, nós sabemos, e ainda assim ele usa desse gênero literário, e arqueologicamente é a poesia mais antiga registrada na história da humanidade. E uma coisa importante que os irmãos saibam: essa poesia, esse cântico, ele é tão importante que ele está registrado também no livro de Apocalipse. No capítulo 15, versículos 2 e 3 do livro de Apocalipse, está escrito assim: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, versículo 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O cântico de Moisés está aqui no Antigo Testamento. O cântico do Cordeiro, nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus. Aqueles que os judeus rejeitaram continuam rejeitando. Mas aqui está a união do Antigo e do Novo Testamento. Aqui está a revelação de Deus de que Moisés era seu servo. E é importante que, olha só, nós vamos cantar esse hino na eternidade. E cantavam o cântico de Moisés. Glória a Deus. Quem estará lá naqueles dias para cantar esse cântico? Quem está com o coração disposto a cantar o cântico do Cordeiro? Porque o Senhor nos convida para isso. Então, nós podemos ver que do versículo 1 em diante, né, ele já passa a falar aqui de uma libertação, justamente exaltando o livramento que Deus deu para eles. Está lá, capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Quando ele está falando, este é o Deus de meu pai, ele está fazendo uma referência a Abraão, aquele que é considerado o pai do povo deles, né? O primeiro grande patriarca. Eles estão fazendo essa referência a Abraão, e eles seguem aqui numa lembrança de quem é Deus para eles. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele que foi por salvação. Então é sempre importante que nós lembremos quem Deus é para nós, quem o Senhor é. E a Bíblia, ela é o registro dos atos salvadores de Deus. Glória a Deus. Na Bíblia estão registrados esses atos salvadores do Senhor, porque ser crente, irmãos, é crer em milagres. Ser crente, irmãos, é crer no que está escrito nesse livro. E é preciso que haja uma fé para que nós acreditemos nisso, para que nós acreditemos que foram lançadas pragas, para que nós acreditemos que Deus se movia com aquele povo em coluna de nuvem, em coluna de fogo. É preciso ter fé para acreditar no milagre de que o mar se abriu, né? É preciso ter fé para que nós creiamos na palavra de Deus. E o maior de todos ainda, é preciso ter fé para crer que Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 a 14, o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. O apóstolo Paulo dá uma declaração poderosa do que é ser crente de verdade. É crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos para dar a vida eterna para nós. Nós precisamos crer nessa palavra, porque ela é digna de toda aceitação. Nós precisamos crer na Bíblia em sua integralidade. E eu lembro quando eu era seduzido por argumentos falaciosos na minha juventude. Eu lembro de como era bonito e parecia intelectual você dizer que não acredita na Bíblia porque foi um livro escrito por homens. E aí era bonito você dizer isso. Não, eu não quero ler nada. Nunca pegou uma folhinha da Bíblia para ler. Não, eu não creio na Bíblia porque foi um livro escrito por homens. Nossa, que tom intelectual, né? Bonito de ver.
E aí uma vez, uma pessoa falou essa frase para mim, né? Não, eu não leio a Bíblia. Soube que você está lendo a Bíblia? Estou, dia e noite. Mas eu não creio na Bíblia. Eu falei, não. Por quê? Porque é um livro escrito por homens. Eu falei, é? Ela, é. Aí eu falei, mas você tem fé? Tem. Fé em quem? Jesus? Sim, Jesus. Eu falei, mas por que você tem fé em Jesus? Você conheceu ele? Não. A história da vida desse homem que você está negando, o livro que está registrado é a história deste homem. Como é que pode você ter uma fé numa pessoa que a vida dele está relatada no livro que você nunca leu? Então eu dei aquele checkmate mental e encerrou-se a discussão ali. Aleluia. Porque não tem como você se considerar cristão e que crê em Jesus Cristo e que Cristo ressuscitou se você nega a veracidade da literatura contida nesse livro. No versículo 3 a gente vê que ele ressalta o Senhor como varão de guerra. O Senhor é o seu nome, né? Como eles chamavam, quando Moisés pergunta quem é, e Deus fala, eu sou o que sou, né? Senhor, Yahweh, como eles se pronunciam lá, como eles falam lá, ele é esse guerreiro celeste. E a crença de Moisés é importante demais para a gente entender isso aqui. Ele é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. A crença de Moisés é qual? É que Deus luta pelo seu povo. Aleluia. A crença de Moisés é que Deus ia diante do seu povo para lutar por ele. E aí é uma história completamente diferente dos outros deuses, por exemplo, porque documentos antigos registram que os deuses egípcios, por exemplo, eles atuavam como meros espectadores da vida do povo. Eles se divertiam com a desgraça do povo, eles se divertiam vendo o jogo de poder entre eles, a disputa, aquele que quer se sobressair, aquele que quer se lançar em batalha. Então é como se os deuses fossem meramente espectadores, se divertiam, caçoavam naquele panteão de deuses egípcios. E aí Moisés vem com aquela declaração que confunde a cabeça de todos eles, porque o Deus de Israel não era assim. O Deus de Israel era um varão de guerra e que descia e lutava pelo seu povo. Deus, ele é tão, se importa tanto com nós, com as nossas vidas, que por meio de Cristo ele se torna um de nós, para experimentar as nossas dores, para viver as nossas experiências, né? Jesus, ele sofreu todas as perdas, ele foi também, se sentiu abandonado, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele sangrou, ele chorou, ele sentiu tudo o que a gente pode sentir e de uma forma ainda mais intensa, porque ele era justo e não precisava passar por nada daquilo, mas ele se tornou um de nós, experimentou das nossas dores para também hoje lutar as nossas lutas, o que era completamente impensável para os egípcios, né? No versículo 4 fala que lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Às vezes a gente faz a ideia de Deus como um ser velhinho de barba branca, né? Pacato, pacífico, que passa a mão na cabeça dos seus filhos, mas aqui Moisés está mostrando que não, Deus não é. Deus, ele é um varão de guerra. Aleluia. Ele pegou o exército mais poderoso daquela época, com seus carros, cavalos e cavaleiros. Carros, irmãos, era um exército muito avançado, muito avançado. Ele pegou tudo aquilo lá e ele fez assim, ó, no instalar de Deus, ele destruiu o exército mais poderoso que a terra já havia visto. Glória a Deus. Então, a fama daquele povo que servia esse Deus foi se estendendo naquela geração,
dimensão onde eles habitavam, que foi fazendo com que o nome do Senhor fosse cada vez mais engrandecido através do testemunho dado por eles. Glória a Deus. Aleluia. E aí no versículo 6 e 7, começa, até o 8 aí mais ou menos, começa a poesia a usar um gênero de antropomorfismo, que é quando a gente faz exatamente isso, dá forma para Deus, falar da mão dele, falar das narinas dele, do nariz dele, né? Como se ele soprasse as narinas e acontecesse isso. E aí nós podemos ler aqui, ó: a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Então está falando da mão direita de Deus, como ela é poderosa para destruir todo aquele exército. E a gente usa esse gênero literário até hoje, não é? Quando a gente vê que alguém está fazendo aquilo que é mal, especialmente se for um crente, quando um crente está deliberadamente desviado, aí você olha assim e fala, né? A mão de Deus vai pesar sobre ele. Meu pai está aprontando todas, então deixa ele. A mão de Deus vai pesar sobre ele. Como se Deus fizesse assim, ó, só com o dedinho, amassando aquele que está em rebeldia e em desobediência. A gente faz uso desse mesmo gênero para se referir a Deus de uma forma que seja mais compreensível até para nós mesmos. E com a grandeza da tua excelência, derribaste aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, né? Falando do juízo de Deus, que ele é implacável, que os consumiu como rascunho. Versículo 8: e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Olha só, o sopro do nariz de Deus fez com que o mar se abrisse, fez com que as paredes do mar ficassem afastadas umas da outra, né? As correntes pararam, o abismo coalharam-se no coração do mar. É um gênero muito bonito para falar sobre tudo isso e de uma forma que exaltasse esse poder sobrenatural de Deus. E no versículo 9 está escrito assim: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, cantando vitória em cima do povo de Deus, né? Fartar-se-á a minha alma deles, eu arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Os egípcios ali, eles agiam com toda essa arrogância. Eles eram um povo muito avançado em tudo, em estratégia militar, em medicina. Eu lembro uma vez que eu li uma super interessante, falando dos avanços do povo egípcio. Eles naquela época já tinham um método de descobrir se a mulher estava grávida ou não. É através da urina, como a gente faz hoje, de forma moderna. Eles já tinham dissecado um corpo humano, sabia a funcionalidade de cada órgão. O único órgão que eles erraram era com relação ao coração, os sentimentos. Para a gente, os nossos sentimentos passam pelo coração, para eles era no estômago. Era a única coisa deles que eles tinham em confusão. E por que a gente tem o costume de usar aliança no dedo anelar esquerdo? Vem dos egípcios. Eles, estudando o corpo humano, eles descobriram que a última veia do coração terminava aqui nesse dedo. Então, quando eles não faziam com argolas de ouro, mas quando eles amarravam uma fita no dedo da moça e no dedo do rapaz, está dizendo que o coração deles dois foram unidos. Glória a Deus. Está dizendo que eles estavam unidos agora pelo coração através desse sinal, dessa aliança. Então era um povo muito avançado. E é estranho de ver como esse povo avançado, que apesar de toda indecência, imoralidade, idolatria e violência deles, como eles padeceram de uma forma tão precária. Porque apesar de tudo isso, de como eles eram antigamente, parece que eles pararam aí no tempo, parece que eles estancaram.
porque o povo de lá continua imoral, idólatra, indecente até hoje. Todo mundo, se você entrar no YouTube hoje e procurar assim, viagem para o Egito, a maioria dos vídeos é dizendo que foi o pior lugar para onde eles já foram. Apesar de ter tanta aquela grandeza histórica, apesar de ter as pirâmides, os camelos, os registros do que a gente vê aqui na Bíblia, o povo é todo imoral. Mulheres são recomendadas de não viajarem para lá sozinhas. Os caras ficam olhando na cara dura. É muita imoralidade e indecência. Teve um homem que relatou que o cara perguntou se ele não vendia a esposa para ele, que ele ficou encantado pela esposa do cara, né? Então eles são dessa forma até hoje e agiam com extrema arrogância. Aqui no versículo 9 diz um pouco dessa arrogância. E aí no versículo 10 Deus responde a essa arrogância como: sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veemente águas. E aí Deus manda sua resposta poderosa para aquele povo arrogante. E é importante que a gente entenda que Deus não age de maneira injusta. Ele não age de maneira contrária àquilo que Ele já determinou. E no versículos 11 a 13, Moisés tem um ponto de vista. Para ele não há ninguém como nosso Deus. Ele registra assim: tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Aqui era Moisés já prevendo que o Senhor cumpriria a promessa de levar eles para a terra prometida, para a terra onde eles seriam abençoados. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos seus poderosos, dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Aqui eles estão usando um termo também que é conhecido entre os acadêmicos por passado profético. O que é o passado profético? É você relatar no passado aquilo que ainda nem aconteceu, mas a certeza de Moisés era tão grande que ele registrava desse jeito. Onde é que tem outro exemplo disso, Fábio, para eu entender melhor? Vamos lá em Isaías 53, texto extremamente conhecido. Glória a Deus, Aleluia. Em Isaías 53, nós vemos que, olha como o profeta se refere a algo que aconteceria 600 anos depois. Ele está falando assim, ó: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso ia levar 600 anos para acontecer. Ainda assim, a certeza do profeta que ele estava falando em nome de Deus era tão grande que ele já falou daquele fato como acontecido no passado. Deus é o Senhor do tempo. O ontem e amanhã só tem efeito para nós, para ele não tem. Para ele é, né? Eu sou o que sou, ele apenas é. Então o Senhor consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós que somos limitados por isso, e Deus mostrou para o profeta aquilo daquela forma, assim como mostrou para Moisés aquilo que iria ocorrer. Moisés já estava como certa, porque aquele povo de Edom
os cananeus que estavam lá na terra prometida, os edomitas que estavam lá, todos eles iam tremer, porque a terra seria entregue para quem de direito. E aí, ali Moisés já tem um vislumbre do que aconteceria no Monte Sinai. Já tem um vislumbre dos 12 espias, que dos 12, 10, os 12 iam confirmar que é a terra deles, mas 10 iam falar, não dá para entrar. 2 iam falar, é sim, é nossa, Deus entregou para nós, essa terra já é nossa. Então, como Josué e Caleb fazem essa afirmação, o povo quer apedrejar eles. E Deus faz o quê? Faz com que eles vaguem pelo deserto por 40 anos. Até falei, Glória a Deus, aleluia. no nosso culto familiar lá em casa no domingo, eu falei que eu tinha a ideia, antes de ler a Bíblia, de que esses 40 anos no deserto era para chegar até lá. E não era para chegar, foi perto, foi próximo. Os 40 anos foi o tempo que Deus levou para limpar aquela geração incrédula. A geração dos 10 espias que não creram na palavra foi morrendo para que a nova viesse, e só a geração que cresce nas promessas de Deus, recebessem da promessa de Deus, bebessem. E no versículo 16 aqui, tem pessoas que tem estudiosos que relatam ou que consideram que é um vislumbre sobre Raabe, a prostituta. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, descerão como pedra, até que o teu povo haja passado ao Senhor, até que passe esse povo que adquiriste. Raabe, a prostituta, quando vê o povo de Deus, ela reconhece, ela fala, não, a gente ouviu falar desse teu Deus sim. Inclusive, os habitantes daqui morrem de medo, se tremem, se pelam de medo desse Deus de vocês. Glória a Deus. Então, o povo, enquanto eles estavam focados neles, Deus estava fazendo com que sua grandeza prevalecesse sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. E então, era certo de que eles receberiam essas promessas. E aí, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. Qual que era a herança? Era aquilo que Deus ia entregar para eles. No lugar que tu, o Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário ao Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Versículo 18. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Versículo 19, eles repetem, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Sempre quando a Bíblia repete algo, porque aquilo é muito importante. Já falamos sobre isso. Deus está repetindo aqui, é porque decore. Vocês vão ter que decorar, porque vocês vão cantar lá em cima no mar de Jerusalém. Porque o povo de Deus vai cantar lá em cima quando receber a promessa do Senhor. Nos versos 20 e 21, também tem uma curiosidade aqui, que fala da dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Glória a Deus. Esse versículo aqui, irmãos, sabe como a gente vai cantar o hino da harpa? A gente lê uma estrofe, aí vem lá aquele refrão, aí depois a gente lê a segunda estrofe e volta para o refrão, a terceira e volta para o refrão. O que a Bíblia está sinalizando para nós é que isso aqui é a mesma coisa. Por exemplo, eles cantaram o verso 11: o Senhor quem é como tu dentre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Aí Miriam respondia com as mulheres naquele cântico: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Aí Moisés vinha lá com os homens e mandava o outro, e Miriam respondia, e era aquele cântico cerca de 2 milhões de pessoas cantando aquilo em uma só voz, de forma poderosa.
E aí, só para a gente encerrar, porque tem um lembrete maravilhoso aqui também no final, é que quem está vendo aí o verso a partir do 23, lê o subtítulo que está escrito: as águas amargas tornam-se doces. Aqui, irmãos, o povo está com sede e já começa a reclamação. Olha, o povo que estava cantando em uma só voz, adorando e glorificando o nome de Deus pelo grande livramento, alguns dias depois já está reclamando, murmurando, porque cadê a água, Moisés? Cadê? Deus purifica aquelas águas amargas, Deus sara a água, Deus cura a água. E aí, e olha só, o versículo 27 para a gente encerrar. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam juntos das águas. Olha só o que Deus está mostrando. Deus deu aquele grande livramento. Tinha água lá, é claro que Deus ia operar naquela água, não precisava o povo reclamar, mas precisava só mais 3 dias de caminhada para eles chegarem aonde? Em Elim. O que é Elim? Um oásis. Olha só, 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali eles se acamparam. Antes de reclamar, saiba que Deus está preparando um oásis para você. Saiba que Deus está te conduzindo pelo melhor caminho. Então, entenda que a sua travessia pelo deserto, ela não é em vão, e você vai cantar para Deus como Moisés cantou. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus e convido a igreja para ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Bendito Deus eterno Pai, obrigado por tantas lições aqui contidas no teu livro, Senhor. Incontáveis são a quantidade de lições que tem aqui nesta palavra sagrada, Senhor, na tua palavra santa. Continua falando conosco, Senhor. Continua enchendo o nosso espírito com a promessa verdadeira da palavra de Deus. Abençoa a tua nação que está aqui, meu Pai, que nesse dia de feriado tem o dever da tua fonte desnudada, Senhor. Que venha para a tua igreja, Senhor, receber todas as promessas que o Senhor tem para a vida deles. Abençoa cada um que está presente, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço mais uma vez. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Maravilha. Pegue na sua mão uma contribuição aí. Você tem e pode contribuir. Aleluia, espécie ou via transferência bancária pelo aplicativo. Fique à vontade para servir ao Senhor também com as suas finanças. Aleluia. Pegue aí. Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai, confio no teu bom e grandioso milagre, a tua prosperidade e multiplicação. Abra as portas, Senhor amado, para teus filhos, para tuas filhas, que todos recebam, ó Deus dos exércitos, a tua bênção da maior abastança. Livra, Senhor amado, de tragédias, livra de prejuízo, livra os teus filhos, nos livra, Senhor dos exércitos, aleluia, dos enganadores, dos que estão por aí, sempre às espreitas, prontos a aplicar golpes. Deus, livra, Senhor amado, e que a tua prosperidade de maior abastança chegue nas mãos de cada um dos teus filhos. Eu oro e profetizo superabundância, no nome de Jesus. Quem crê recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Sai do seu lugar. Se você tem para contribuir, vem à frente, traz, coloca no altar, faz a transferência também, se assim você pode e quer. Que Deus te abençoe e te honre em tudo por tudo. Onde você colocar as suas mãos, que haja multiplicação abundante no nome de Jesus. Diga amém. Fique de pé. Oração da fé. Deus você abençoe a vida do Diácono Fábio, seu ministério e família, no nome de Jesus. Quantos concordam, diga amém. Amém. Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai, oramos ao Senhor nesse momento, entregando, ó Deus dos exércitos, mais este clamor do meio-dia das tuas mãos. Que o Senhor nos aceite, ó Pai, aleluia, porque a grande verdade é que a maior oferta que te entregamos é a nossa fidelidade, é o nosso louvor, é a nossa servidão ao Senhor, aleluia. Porque como foi pregado ontem aqui, o que podemos dar para o Senhor, simplesmente, tão somente de nós é o nosso melhor, o nosso louvor. Tomar nos nossos braços o teu pacto, a tua aliança e servir ao Senhor.
vai conosco onde vamos ao sair daqui, nos livra de todo mal, nos guarda e nos protege, no nome de Jesus oramos e também agradecemos, amém. Estenda as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvem e adoram Jesus. Está encerrado. Vem à frente receber a ministração com óleo. É tempo de